Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 7, da mediunidade curadora. Como eu dividir o texto, eu sempre falo que eu dividirei ele, então hoje nós chegamos na parte 8, no item 10. Se a mediunidade curadora, pura, é privilégio das almas, diz Coll, a possibilidade de suavizar certos sofrimentos, mesmo de curar, ainda que não instantaneamente, certas moléstias, a todos é dada sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Como a todos é dado apelar os bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmá-la. É o que pode fazer qualquer indivíduo se ele estiver dotado de fé, fervor, vontade e confiança em Deus. É de notar que a maior parte dos médiuns curadores inconscientes, aqueles que não se dão conta de sua faculdade e que por vezes são encontrados nas mais humildes posições em gente privada de qualquer instrução, recomendam a prece e orando se ajudam mutuamente. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência desta ou daquela fórmula. Às vezes, mesmo a isto, misturam práticas evidentemente supersticiosas, às quais devemos atribuir o valor que elas merecem. No item 11, mas pelo simples fato de se ter obtido resultados satisfatórios uma ou mais vezes, seria temerário considerar médium curador e daí concluir que se pode vencer toda espécie de mal. A experiência prova que, na acepção restrita da palavra, entre os mais bem dotados não há médiuns curadores universais. Este terá restituído a saúde a um doente e nada fará sobre outro. Aquele terá curado um mal numa pessoa, mas não curará o mesmo mal outra vez, no mesmo doente ou em outro. Aquele outro, enfim, teria a faculdade hoje e não terá amanhã, e poderá recuperá-la mais tarde, conforme as afinidades ou condições fluídicas em que se encontra. No item 12, a mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo, como todos os gêneros de mediunidade. Entretanto, o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente, ela se desenvolve pelo exercício, sobretudo pela prática do bem e da caridade. Mas como não poderia ter a constância nem a regularidade de um talento adquirido pelo estudo e do qual se é sempre senhor, ela não poderia tornar-se uma profissão. Seria, pois, abusivo alguém apresentar-se ao público como médium curador. Estas reflexões não se aplicam aos magnetizadores, porque a força está neles e eles têm a liberdade dela dispor. No item 13, é um erro crer que aqueles que não partilham de nossas ideias não terão a menor repugnância em experimentar essa faculdade. A mediunidade curadora racional está intimamente ligada ao espiritismo, porque repousa essencialmente no concurso dos espíritos. Ora, aqueles que não creem nos espíritos nem em sua própria alma, e ainda menos na eficácia da prece, não saberiam colocar-se nas condições requeridas, pois isto não é coisa que se possa experimentar maquinalmente. Entre os que acreditam na alma e na imortalidade, quantos ainda hoje se recuariam de medo ante um apelo dos bons espíritos por receio de atrair o demônio e que ainda julgam de boa fé que todas as curas são obra do diabo? O fanatismo é cego, não raciocínio. Certamente não será sempre assim, mas ainda passará muito tempo antes que a luz penetre em certos cérebros. Enquanto se espera, façamos o maior bem possível com o auxílio do espiritismo. Façamo-lo mesmo aos nossos inimigos, ainda que tivéssemos de ser pagos com a ingratidão. É o melhor meio de vencer certas resistências e de provar que o espiritismo não é tão negro como alguns pretendem. Eu li já o finalzinho aqui, porque pelo que eu entendi, falaria do mesmo assunto e deu dentro. Fala mesmo. O que a gente percebe através desses 3 últimos itens é que eles falam pra gente a importância do médium magnetizador, que possui a sua própria energia e por isso ele pode trabalhar ou não com a ajuda de um espírito amigo, mas que o curador
Sozinho ele não é capaz de fazer o mesmo que o magnetizador. Então veja como os conceitos caem, né? Porque geralmente as pessoas, como a gente falou lá no início, né, do capítulo, as pessoas quando falam assim, ó, tem um médium ali que dá passe, é o magnetizador. E tem aquele outro médium que ele é curador. Nossa, ele curou fulano, né? Fulano tinha lá uma hérnia e tal, e a hérnia diminuiu. Ele é curador. Então, quem entra numa casa espírita e escuta isso sobre dois médiums diferentes, vai querer procurar quem? Aquele que dá um passe que te acalma ou aquele que vai curar uma dor sua? Lógico que as pessoas vão imaginar que o curador é muito melhor. E aqui o texto, no final, ele desmistifica isso. Ele fala pra gente o seguinte: o magnetizador, na sua simplicidade, mesmo agindo mais com a sua energia do que com o plano espiritual, se bem que eu, Patrícia, acredito que ele jamais vai trabalhar sozinho, porque ele está ligado com o bem, ele está vibrando com o bem, então ele vai estar ligado a um plano espiritual de qualquer forma. Ainda que a gente tenha essa coisa do o outro é melhor, ele está desmistificando isso. Ele está trazendo para a gente assim, a questão assim, aquele curador, dependendo de quando ele estiver realmente ligado ao plano espiritual e for chegado o momento da pessoa, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai melhorar. Mas pode ser que uma outra pessoa com a mesma doença desse primeiro indivíduo chegue lá para ser curada e não vai ser curada. Não chegou o momento dela, ou esse que é curador não está totalmente ligado com a espiritualidade. Fica ali, como falou no texto anterior, né? Fica ali parado naquele marasmo, não ora direito, não se liga com as vibrações do plano espiritual. Então fica mais complicado para o plano espiritual trabalhar nele para que chegue a energia na pessoa que deve ser curada. Então não existe o melhor ou o pior. Afinal das contas, o que a gente entende nesse texto inteiro, nesse capítulo 7, é que não existe um médium melhor ou pior do que o outro. O que vai valer dentro de um tratamento de cura? Primeiro, a fé da pessoa, a vontade que ela tem de se curar, de passar por aquela situação, de aprender com ela, de se transformar e se tornar melhor. Com o entendimento que a situação que ela passa de dor, seja qual for, é um momento. E esse momento só pode ser cessado através da sua fé, da sua vontade, da sua transformação íntima. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita é isso. É uma reforma íntima. Não adianta chegar na doutrina espírita, pedir para um amigo médium tirar todos os problemas de você e você mesmo não agir, não ter a sua iniciativa de transformação. Então, primeiro é a pessoa. A pessoa tem que estar voltada na sua fé, no seu desejo, na sua reforma íntima, na sua transformação, para que ela receba a sua cura. Segundo, tanto faz o médium magnetizador, que é o que possui a energia própria humana, os seus fluidos vão tratar pessoas, porém ele tem que estar ligado com o plano espiritual. Não adianta ele querer trabalhar sozinho, só com a sua energia, porque isso pode trazer charlatanismo, isso pode trazer para o médium aquele negócio do brilho, de ser mais orgulhoso ainda, né, de se achar o máximo. Então, o cara que é médium magnetizador, ele precisa trabalhar com a humildade, com a fé, com a humildade, de saber que ele está ali servindo e que sem a prece verdadeira ele não está servindo ninguém também. Então, ele quando faz a prece verdadeira, com fervor, ele se liga ao plano espiritual. E o seu magnetismo, os seus fluidos humanos podem tratar uma pessoa. O médium curador, ele também tem que ter uma reforma íntima, uma disciplina, porque afinal de contas ele vai ser um canal para o plano espiritual trabalhar. Através do seu canal, o plano espiritual emana a sua influência, os seus fluidos que vão ser canalizados e tratar o atendido. O plano espiritual vai atuar direto no problema da pessoa, sendo que se ela só vai se curar se ela houver com aquela transformação íntima que eu falei no início. Então, e não existe um médium melhor, um magnetizador ou o curador, porque vai de cada caso, de cada momento, de cada situação.
se esses médiuns estão ou não ligados de verdade através de uma fé fervorosa, verdadeira, com vontade de ajudar o próximo. Dependendo de como oscilar isso com o médium, tem momentos que ele vai curar, tem momentos que ele não vai curar, tem momentos que ele vai ajudar e tem momentos que ele não vai ajudar. Então, tudo depende desse conjunto de situações. Para nós médiums, disciplina, disciplina, disciplina. Como o Emmanuel falava para o Chico Xavier. É o que nós precisamos. Em resumo, é isso. Os médiums precisam de disciplina. A pessoa atendida precisa de fé. Precisa de ter a sua reforma íntima garantida. Não é só uma questão de chegar lá e falar, eu quero. Ela tem que fazer a parte dela. Se ela não fizer a parte dela, ela não vai ser tratada, não vai ser curada. Então, em resumo, no capítulo 7, o que a gente pega é isso aqui. E eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Aprendi um bocado de coisa nesse capítulo, hein?